compartilhar a tela. Compartilhar a tela. Vamos ver. Isso, compartilhar a tela certinho. Agora, Apareceu aí? ainda não. Clique em cima, tela cheia, alguma coisa assim. Clique em cima, tela cheia. Veio. Boa, aí, show de bola, né? Arrasou. Pronto, agora clica lá em cima para abrir ela inteira. Foi, tá aparecendo. O que vocês estão vendo, eu tô vendo aqui, tá? Olha lá, fez ação. Vamos lá. Beleza. Então, gente, ó, eu vou fazer assim, eu vou corrigir a peça no sentido pedagógico, tá bom? Mas com respeito, tá bom? Para ajudar vocês. Sim, sim. Vamos lá, vamos começar por endereçamento. Pode ir lá no começo, na primeira página. Isso. Ó, nós temos as várias especializadas em uso capião. Essas várias especializadas em uso capião são as várias riscos públicos, mas até aí tá certo, porque aí não tem. Então é vara cível mesmo, então não tem problema. Agora a qualificação. A qualificação tem um ponto que eu preciso explicar para vocês. Então, eu explico como aula para vocês ficarem craque no assunto e aí vocês conversam direitinho, com respeito lá para dar certo. A qualificação, gente, tá errada. Por quê? Quando nós fazemos ações imobiliárias, existe um termo que é litisconsórcio necessário. O que é litisconsórcio necessário? Eu sou obrigado, se eu sou casado, a mencionar a esposa ou marido. No uso capião, se eu não fizer isso, eu vou perder a ação, ou dar nulidade, ou não dar o registro, dá tudo errado. Então, o que eu preciso fazer? Ou eu menciono a esposa ou o marido, isso chama de consórcio necessário, ou eu faço a esposa assinar uma declaração que ela não tem interesse na ação, entendeu? Então, tem que ser consertado isso, porque, ó, brasileiro, casado, empresário. Colocou a palavra casado, estragou. Você vai acabar perdendo a ação ou não vai registrar no cartório ou vai dar nulidade, entendeu? Certo. Outro detalhe importante, gente. A ação de uso capião extraordinária não é o nome correto. O nome correto é ação declaratória judicial de uso capião extraordinária social. Esse é o nome correto da ação. Então, esse nome... Ele colocou aí, doutor, meu endereço comercial. Isso tem problema ou não? Não, isso não tem problema não, viu? E o nome da peça, por mais que esteja errado na uso capião, isso também não vai prejudicar vocês, tá? Então eu tô falando mais porque eu quero que vocês dominem o assunto, fiquem craque, para vocês poderem, né, atingir os objetivos, mas não vai prejudicar vocês. O que vai prejudicar vocês é essa questão, o juiz mesmo vai dar uma dura, né? O juiz mesmo vai dar uma dura, ele vai pedir para emendar inicial para trazer a esposa no polo sob pena de nulidade. A não ser que o juiz errar, o cartório errar, mas aí não é bom não. Não é bom porque lá na frente vocês vão pagar caro por isso, entendeu? Certo. Então tem que consertar isso, hein? Tem que consertar. Vamos lá. Mas depois vem os dados da empresa. Os dados da empresa. Tá aí tudo bem. Não muda nada. Essa empresa é a que está nesse litígio com a gente, né? Isso. Você vê como que é, né? Doutor, ele coloca aqui, vamos lá, ação de uso capião, e ele em face de quem? Em face da empresa que está nos notificando, aquela que está maldosamente nos notificando, representada pelo Ricardo, que é o representante legal, em face dos vizinhos, de todos os vizinhos aqui, ó. O Jair dos Santos, Débora Ribeiro, Hugo Nakata, entendeu? Volta um pouquinho para mim a peça. Volta na primeira folha, por favor. Lá em cima. Tá bom aí? Tá ótimo. Estou printando a tela. Estou salvando uma pastinha para ajudar vocês aqui. Beleza. Ó, então nós temos algumas coisas que a gente precisa consertar. Nesse uso capião, o que mais me preocupa é a questão do litisconsórcio necessário. A esposa tem que aparecer ou tem que aparecer uma declaração dela dizendo que ela não tem interesse na ação, senão vai dar nulidade. O nome da peça está errado, e bem errado, mas até aí passa. O juiz finge demência, o juiz, juíza. Outra coisa que me preocupa aqui também
Tá errado. O uso capião não é contra ninguém, não tem lógica, né? O uso capião é uma ação declaratória, por isso teria que aparecer lá o nome. Você vê como uma coisa prejudica a outra? Por isso eu falo que não dá para fazer tudo. Ah, eu faço previdenciário, eu faço penal, eu faço trabalhista. Não, você vai fazer nada, você vai errar. Por isso tem que aparecer o nome, a ação declaratória. Por quê? Vocês não estão brigando com ninguém. Do jeito que vocês fizeram, olha como vocês criaram um problema. Vocês estão chamando por litígio. Vocês fizeram uma ação litigiosa. Vocês estão falando assim, ô juiz, ô juíza, nós queremos brigar. Ó, cita ele lá. Vocês estão chamando eles para briga, e não pode. Porque os capião vocês vão ganhar porque é um direito de vocês, com a posse de vocês ou a soma da posse. Então a gente só chama alguém para briga quando a gente precisa mesmo, não tem escapatória. Quando tem escapatória igual vocês têm, para que levar para o lado litigioso? Então, o ideal desse uso capião, e essa é uma preocupação, e isso aí já não dá para consertar, não é em face e não é contra ninguém. É uma ação declaratória, por isso o nome está errado. Ação declaratória de uso capião judicial. Ou seja, era uma ação que vocês não precisariam citar ninguém. Agora já não dá para consertar. Vocês jogaram no polo da ação. Ele, na verdade, na época ele falou que ia citar a Safai porque ele falou que para prosseguir no judiciário, isso foi a orientação, ele, na verdade, teria que citar ela porque ela já reclamou no cartório. Não tem sentido, não tem lógica. Não tem porquê. A ação de uso capião, para começar, processualmente falando, ela não é litigiosa, nunca foi, é uma ação declaratória. Quer ver um exemplo, gente? Ação de mudança de nome. Vocês vão processar o pai e a mãe? Quando alguém quer mudar de nome, quer retificar o nome? Não. É uma ação que você faz, fala, juiz, eu não gosto do meu nome, meu nome é vexatório, me causa humilhação, mudei de sexo, então eu quero mudar de nome. O pai e a mãe não fica nem sabendo. Então, o uso capião, eu dou esse exemplo porque fica bem didático. O uso capião é uma ação que vocês têm o requisito posse, manso pacífica nos nomes, vocês não têm que brigar com ninguém. Ah, mas foi notificado. Não interessa. Notificação não quer dizer que tem litígio, tem ação, então não está errado. O fator, tudo bem, o nome da peça está errado, até aí passa. A questão do vício processual, que é um vício processual grave, o litisconsórcio necessário tem que ser respeitado. Se não respeitar, vai dar muito errado. Então, precisamos tomar cuidado. Mas até aí dá para consertar. Dificilmente vai passar pelo juiz. O juiz vai soltar um despacho pedindo para fazer a inclusão da esposa, porque a ação de direito imobiliário é litisconsórcio necessário. Até aí também dá para consertar. Agora, o fator de ter colocado em face, contra, já não dá para consertar. É um erro feio, um erro grave. Por quê? Quando nós fazemos isso, nós estamos fazendo uma ação litigiosa. E nem toda ação é litigiosa. Outro exemplo didático que eu vou usar para ajudar vocês a entenderem bem. Divórcio. Tem divórcio que o marido e a mulher querem. Então você não vai um processar o outro em face e contra. Não, os dois são os requerentes. Chega aqui no escritório, pessoas querem se divorciar. E aí eu vou colocar um contra o outro? Não. Seria um erro eu colocar uma ação, né, em face de outro, porque aí o outro tem que contratar advogado, eu estou chamando ele para ser citado, estou aumentando o gasto, então está errado. Não dá para consertar. O processo foi distribuído quando? Foi distribuído dia 1º dia 2 ou 1º de janeiro. A não ser, gente, que desistir da ação, porque acabou de distribuir. Desiste da ação e distribui outra. Era a única forma de consertar isso, entendeu? Fazendo... Oi? Faz uma petição e fala, como ninguém foi citado, eu tenho direito, conforme o Código de Processo Civil, desistir da ação sem custo. Aí o judiciário vai desistir, a hora que desistir, saiu a homologação, né, da desistência, saiu o transjulgado não cabe mais recurso, aí vocês podem distribuir outra. Seria uma forma de consertar isso. Não foi nem por conta do valor, nós procuramos um escritório imobiliário mesmo, um escritório especialista. Cobrou a mesma coisa que o senhor cobrou. Exatamente a mesma coisa, só que a gente se sentiu mais protegido fazendo aqui. Me entende? Não. Seria mais acesso, seria mais fácil, enfim, seria algo que... Mas longe de mim, viu, gente? A gente só pensou nessa questão Rio, São Paulo, ficar um pouco... Entendi. Não se preocupe em relação a isso. Eu amo o que eu faço. Conhecidíssimo aqui. Mas sabe qual que é o problema? Não estou criticando e não estou falando que é isso, não, pelo amor de Deus. Mas o problema é que as pessoas se auto-intitulam. Eu sou especialista, escritório especialista, mas você vai ver, tem previdenciário no meio, trabalhista no meio. Ou seja, ela se auto-intitula especialista, mas você vai desculpar. Especialista em uso capião não é, porque o nome é errado.
endereçamento errado, qualificação errada. Poxa, nem começamos a ler a peça, nós estamos na primeira folha. E erros graves, né? Erro que não é só de falta de conhecimento prático, é teórico. Aí envolve um pouquinho de processo civil, me assusta até. Como que você vai distribuir uma ação de uso capião, que é litisconsórcio necessário, e não põe a esposa? Ou não menciona uma declaração que a esposa não tem interesse na ação? Você está criando um problema, uma bomba, né? O nome da peça errado? Tudo bem, até aí às vezes pegou copia e cola da internet, que é o que muita gente faz, tudo bem. Não acho certo, mas tem gente que faz. Agora colocar em face, né, trazer, chamar para o litígio, vem para briga. Para que isso, né? Então, assim, são erros graves. A gente está falando da primeira folha, né? Então, especialista, muita gente fala que para vender o serviço, não estou aqui para criticar, não estou aqui para ser antiético, mas infelizmente o Brasil está assim, né, gente? Golpe para todo lado. Eu também, professor Júlio é advogado, professor de direito, escritor, não cai em golpe. Cai. No final do ano eu comprei um negócio no Instagram, não chegou, aí mandei mensagem, excluíram, né? Aí eu vi que um monte de gente caiu num golpe, era para corrigir a postura. Quem fica muito tempo sentado dá dor nas costas. Eu ando com uma dor nas costas, então eu comprei um negócio na internet e ganhava outro. Para postura. Caiu no golpe, né? Então, acontece. Muita gente se divulga como especialista, mas você vai ver, é especialista de tudo. Quem é especialista de tudo é especialista de nada. São erros graves, né? O que poderia ser feito aí? Deixa como está, ou, como está muito no começo, pede para desistir da ação. O advogado tem muita questão de ego, né? Não, imagina, falou besteira, um absurdo. Não falou besteira. Se você olhar as petições de profissionais que fazem isso há muitos anos, você vai ver que ninguém põe réu, né? É um erro grave. A questão do litisconsórcio na internet também não está falando besteira. Digita no YouTube, o YouTube vai falar o que é litisconsórcio necessário. Depois vocês fazem isso. Vai lá no YouTube e coloca lá, litisconsórcio necessário. Ação de direito imobiliário, é obrigatório o litisconsórcio necessário? Vocês já vão ver a resposta. Então, não dá para mentir, né? Então, erro grave. O certo mesmo, gente, o que eu faria no escritório? Eu faria redistribuição, porque são erros bobos e graves. Como começou agora, poxa, acerta essa qualificação, já coloca a esposa, não vai prejudicar em nada. Nome correto da peça, tira essa qualificação, acabou de distribuir a ação. Já faz a coisa certa. Já menciona a súmula 237, eu não vi ainda, mas tem que ser mencionado, não existe isso. Eu vou mencionar depois não é um guarda-chuva. Eu vou pegar e abrir o guarda-chuva depois da chuva, você já está molhado, então não tem lógica, né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso, hein? Eu orientaria, eu faria a redistribuição, porque são erros, alguns são bobos, mas são erros chatos, né? Que podem prejudicar vocês. Vocês vão tomar um despacho aqui, vocês vão ver isso, né? Se manter a ação. E o litisconsórcio necessário? Requer que inclua a esposa. De graça, né? E isso já faz vocês perderem confiança. Porque o juiz, ou a juíza, ou o assessor fala, não sabe nem o que está fazendo, né? Então precisa tomar cuidado. Mas é uma operação que vocês que vão decidir. Eu faria, tá? Entra aquela questão de ego, e muitas vezes a pessoa não quer assumir, não, eu estou certo, acima de tudo, e não tá. É evidente, né? Então é uma questão importante aqui. Vamos lá, vamos descer aqui, vamos descer. Doutor, deixa eu falar. Você acha que o que está acontecendo aí? Quando ele chamou a Hansafly, colocando aí a ideia no começo, assim, vamos dizer que a estratégia tem essa ideia. Ele está querendo já chamar ela porque ele está querendo cancelar o contrato que ela fez, o comodato. Não tem nada a ver. Uso capião é uma ação declaratória. É uma ação que eu quero, com base nos meus requisitos, me tornar dono, proprietário. Se eu tenho uma questão a ser resolvida, é outra ação. Aí eu faço uma ação de rescisão de comodato, eu faço uma ação de rescisão, obrigação de fazer, mas é uma outra história. O que eu não posso é levar para uma ação situações atípicas, porque isso vai atrapalhar meu uso capião. Você pega um juiz com má vontade, cheio de processo para decidir, juiz, assessora, ele vai falar, isso aqui é uma confusão. Vamos fazer assim, procura pelo e ovo para julgar improcedente, deixa ele se matar em segundo grau. Vamos para o próximo, a gente tem que bater meta. Então, quando você traz muitos problemas, eu falo que o menos é mais, né? Então, não é justificativa para trazer no polo, em face, isso não existe. A ação de uso capião não tem réu. Quando eu coloco o réu, já comecei errado, porque eu não sei o que eu estou fazendo. É uma ação declaratória. Né? A ação de uso capião ela pode se tornar litigiosa. Quando que ela se torna litigiosa? Quando alguém se habilita no processo como terceiro interessado, quando alguém apresenta uma contestação, aí tudo bem. Não dá para retificar ou fazer uma retificação da petição, tá? A gente achou que daria. Dá para consertar o nome da peça. Então faz uma petição, excelência, por um lapso temporal, constou o nome da peça, ação de uso capião extraordinária.
Mas é importante mencionar que é a ação declaratória do uso capião, ou seja, uma ação declaratória. Por um lapso também, infelizmente, foi mencionado só o nome do requerente, mas requer a inclusão da esposa do requerente, uma vez que ações imobiliárias são de litisconsórcio necessário. Então até aí dá para consertar. Agora como que vai consertar se colocou réu? Aí já não dá, entendeu? Aí tem duas opções. Como está muito no começo, distribui de novo, consertando esses erros graves, ou deixa do jeito que está, só que você transformou o processo litigioso. Você está dando atenção ao litígio, à briga, sem necessidade, porque é uma ação declaratória, entendeu? Para vocês entenderem, o que é ação declaratória? É uma ação que eu não brigo com ninguém. Eu quero a declaração de um direito que eu tenho, entendeu? É porque, na verdade, a gente já sabe que ele vai brigar, entendeu? Aí ele já estava querendo já arrolar ele. Doutor, pelo fato dele não ter, dele ter entrado no meio dessa briga, já virou um litígio, porque ele com a contestação dele no cartório, ele já tá de não deixar registrar extrajudicialmente a ata que foi feita, ele já está indo com um litígio, entendeu? Mas não tem sentido. Sabe por quê? Primeiro lugar, uso capião é declaratório. Então, quando eu coloco réu, eu estou confundindo com outras ações. Esse é o erro. O mesmo erro, quando você quer se divorciar, é consensual. Os dois querem se divorciar, eu faço uma peça e distribuo. Os dois foram no meu escritório, mas eu quero a citação da fulana ou do fulano. Não tem lógica, os dois contrataram o advogado. Então, eu vou fazer citação para quê? Vou gastar dinheiro com citação e vou fazer uma citação equivocada, errada, porque o processo é consensual. No uso capião não tem réu, então não há justificativa para isso. Estratégia, não tem, é um erro processual. Não é um erro nem material, é processual mesmo, é erro processual. Colocar o réu é um erro processual e mesmo que eu pensasse em alguma coisa litigiosa, poxa, a citação é a terceira fase do uso capião. Então eu teria até a terceira fase para começar o processo se tornar litigioso. Então eu ganharia tempo, já deixaria ele robusto, eu estaria chegando na São Silvestre, né? No finalzinho da São Silvestre, se aparecer alguém para me atrapalhar, é muito mais fácil eu ganhar do que eu chamar para briga no começo, entendeu? Entendi. Já que a gente tem que falar sério, tem que falar, né, gente? Vocês têm que saber disso. Sim. Vamos lá, uma coisa que me chamou a atenção nessa segunda página. Uso capião, a gente tem que trabalhar com preliminar. A preliminar 1 é justa gratuita para quem precisa. A preliminar 1 é prioridade processual para quem é idoso, deficiente, quando é. Mas cadê a averbação premonitória? Tudo bem, se não tiver matrícula, se tiver transcrição dá para pedir. Se não tiver transcrição matrícula, tudo bem. Mas eu tenho que mencionar que existe um vício registral. Não aparece. Preliminar da localização do imóvel. Não tem. Preliminar do pré-questionamento. Juiz, o direito é notório. Não tem. Ou seja, como que eu faço um uso capião e não tem preliminar? Eu já entro nos fatos. Tá errado. Tá errado porque se torna uma peça frágil, fraca, entendeu? O que é preliminar? Juiz, antes de você ler os fatos, dá uma olhadinha aqui no que eu vou te falar. Juiz, eu quero uma audiência de instrução e julgamento, viu? Porque eu tenho testemunhas. Se não marcar, cerceamento de defesa, eu tenho direito a recorrer. Juiz, eu quero pré-questionar, porque é um direito que é meu, está na Constituição Federal. Se eu não ganhar, eu posso recorrer até Brasília. Juiz, olha a localização direitinho aqui. Juiz, eu quero antecipação da perícia, um exemplo. Como que eu jogo fora as preliminares e vou para os fatos? Em uso capião, que é uma ação declaratória. Então, me desculpa, é uma peça muito fraca, né? É uma peça que tem cara de copia e cola de internet, entendeu? Entendi. Em relação aqui, o referido imóvel ficou pertencendo ao autor através da compra da cessão de posse que fizeram dos antigos. Até aí tudo bem, explicou, normal, né? Mas deixou a desejar, hein? E outra coisa, vocês estão usando soma da posse. Quando eu uso soma da posse, em preliminar eu explico isso. Juiz, eu estou usando a soma da posse de que eu comprei. Então, faltou as preliminares importantes que fazem vocês ganharem ou ainda dão o direito de vocês recorrerem. Então, também percebo que é muito negativo isso, tá? Sendo muito sincero. Na 2, né? Isso, na 2. Vamos descer para a próxima? Pode ir.
Até aí tudo bem, ainda é os fatos, né? Então está explicando a posse dos autores somada com os antecessores, tal, tudo bem, até aí tudo bem. Pode descer. Pode descer, pode ir para a próxima página. Eu estou na 5 e 6, é essa? Isso, certinho. Tudo bem, tá falando da posse justa, tudo bem. Precisaria falar que a posse é qualificada, que vocês têm a posse exclusiva, a gestão da posse exclusiva também. O que é gestão da posse? Está na mão de vocês que fizeram benfeitorias, fazem, né? Mas tudo bem, até aí passa, mas teria que trazer esses termos, são importantes. Pode descer. Vamos lá, doutor. Você viu essa 5 aqui? É. Ele já citou a empresa? Convém salientar que a usucapião em análise estava tramitando pela via extrajudicial, quando um antigo parceiro comercial apresentou uma notificação com o fito de prejudicar o andamento da mesma, alegando que a área, sua propriedade e objeto de um comodato, razão pela qual fez necessária a propositura da ação. Eu não mencionaria isso. Por quê? Se você pega um juiz bom, um juiz que é especialista, juíza, de vara especializada, aí tudo bem, você menciona. Agora, um juiz que julga qualquer coisa, vara civil, ele julga qualquer coisa. Eu menciono isso, o que vai acontecer? Pega um juiz, cabeça fraca, juiz, ele vai falar assim, se o cartório não quer fazer, bucha, eu também não vou dar a procedência, que se vira em segundo grau. É uma informação que não faz jus. Eu não traria, mas também, aí sim, aí a gente tem que ser sincero, de boa fé, aí vai de cada um tem a sua estratégia. Eu não uso, entendeu? Até aí vai de cada um. Assim que eu não enxergo como um erro grave, aí vem cada um tem a sua opinião, né? Então até aí não muda nada. Olha, 6, 7, 8, 9. Outra coisa, gente, olha o tamanho desse parágrafo. Você acha que um juiz vai ler isso? Com todo respeito? Vocês fariam a leitura disso aqui se não fosse interesse de vocês? Não. Totalmente cansativo. Então, eu falo muito para os meus alunos, isso aqui não existe. Isso aqui é você jogar uma folha fora. Né? Olha a quantidade, é um livro, é um copia e cola. Então, assim, desnecessário, né, gente? Então, a gente tem que ter responsabilidade e fazer parágrafos aí com 6 laudas, 6 linhas, 5, mas não isso aqui, uma folha inteira. Né? Então, totalmente fora de questão, hein? Mas tudo bem, cada um tem um jeito, respeito. Ó, esse ponto deveria constar lá em cima. Lembra das preliminares que nós conversamos? Deveria constar na preliminar. Qual preliminar que seria? Da localização e descrição do imóvel. Então, o ideal é constar lá. Na pior das hipóteses, isso poderia constar depois do direito, mas não aí, tá? Tá no lugar errado. Você vem com um texto daquele, você acha que o juiz, o assessor, a assessora vai ler? Não vai ter curiosidade de ler, nem vai ver isso, entendeu? Muito cansativo os fatos, hein? E fora de lógica. Vamos no direito, ó. Pode subir. Teria que mencionar o enunciado 492, anota aí. Enunciado 492. Não mencionar a súmula 237 já entendo como erro grave, mas tudo bem, cada um. Agora, não mencionar o enunciado 492 eu vejo como algo prejudicial, porque a partir do enunciado 492 a posse se tornou um direito sui generis. E tem juiz que sabe disso, juíza, e o juiz e a juíza que não sabe. Então eu vejo que o senhor acha melhor mencionar isso nas 492? O correto deveria ter sido mencionado lá em cima. Nome da peça correto, que está errado, vírgula, conforme 1238, parágrafo único e enunciado 492. O certo era lá. Não foi? Teria que ser mencionado dentro da peça, né? Outro erro. Erro de formatação. Então poderia ser embaixo desse 1238?
Poderia ser assim. Ficaria melhor do que desse jeito, né? Desse jeito. Aí é um copia, doutor, é um copia e cola igual do artigo, né? É um copia e cola. É o copia e Colocar cola. embaixo. Na verdade, essa peça, se vocês digitarem na internet, provavelmente vocês vão achar, viu, gente? Com todo respeito. Beleza. Vamos lá. Até aí tudo bem, normal. E você vê como não tem lógica, né? Pode subir mais um pouquinho, ó. Menciona o parágrafo único aqui e lá em cima não menciona. Então, a ação de uso capião, conforme 1238. Poxa, mencionou o parágrafo único aqui, copia e cola, por que não mencionou lá? Entendeu? Então, isso é o chamado erro de conexão. Eu fundamento de um jeito e uso um copia e cola na peça de outro. Ou seja, deixa a peça sem credibilidade, sem lógica. Dá a entender que eu não sei o que estou fazendo. Pode descer. Tudo bem. Falou da soma da posse, ok. Tá correto. Pode descer. A jurisprudência, gente, eu não oriento usar nesses casos dessa forma. A jurisprudência você vai usar quando o caso é polêmico, usa o capião de herdeiro. Senão você só enche linguiça na peça, né? Olha lá, uma jurisprudência morta ali, ó, tá vendo? Vamos lá, pode descer, pode descer. Parou um pouquinho, volta. Pode subir. Ó, nós estamos falando de uma jurisprudência que fala da procedência da ação. Sem sentido. Uso capião é ação declaratória, não se usa jurisprudência assim. Quando eu uso jurisprudência, eu tenho que trazer um caso muito parecido, e não um caso simples de uso capião. Então, não usaria esse tipo de jurisprudência. Acho que a peça fica cansativa e não ajuda em nada, mas tudo bem. Cada um tem um jeito. Vamos lá, pode subir. Citação da requerida. Tá. É citação, na verdade, do último proprietário que consta na matrícula. Não é requerida porque não tem réu. Com aviso de recebimento. Não é aviso de recebimento. Na verdade, é citação via postal, e aí eu tenho que seguir a ordem cronológica, né? Que primeiro é via postal, no segundo momento oficial de justiça. Então, mas até aí também o juiz vai levar para o lado automático, juiz, assessor, então nada muda, só os termos que estão desatualizados. Pode descer um pouquinho. Confrontante está certo, só que um detalhe, o confrontante eu posso até mencionar, quando eu tenho certeza. Quando eu não tenho certeza ou tenho dúvidas, é melhor não mencionar, porque o processo de uso capião vai para o cartório vai levantar quem são os confrontantes, e aí eu peço para emendar, pedindo a citação de quem são os confrontantes para o cartório de imóvel. Quando eu faço isso, eu falo para os meus alunos nos cursos e na pós, você na verdade está criando uma situação que pode ser prejudicial. Porque, de fato, você está jogando quem são os confinantes e o cartório pode alegar que são outros, né? A estratégia é nunca brigar com o cartório. Você tem que falar, não, se o cartório acha que os outros são confrontantes, eu vou nos outros. Mas não prejudique nada. Aí cada um tem o seu jeito, não é uma crítica, cada um tem o seu jeito de trabalhar. Eu acho isso desnecessário, mas tudo bem. Até aí não é algo prejudicial, nem material, nem processual. Pode descer. Porque aqui ele já pegou os confrontantes que a gente botou na escritura declaratória. Entendi. Citação das fazendas, ok. Que não é citação, é manifestação. E do MP tá certo. Ótimo. Agora tá faltando o pedido de perícia aí, hein, gente? Uso capião, perícia tem que ter obrigatoriamente a perícia, tá? Isso dá para colocar na identificação também, né, doutor? Dá. Mas do jeito que tá a peça, eu preferi o quê? Desistir e fazer uma nova, viu, gente? Porque é muita coisa, né? Vai ficar feio, né? Tudo bem que o juiz já notou que quem fez a peça vai copiar e cola, não sabe o que tá fazendo, mas é melhor talvez começar do zero. Mas se vocês quiserem aproveitar essa e retificar, faz isso, né? Pede a perícia. Não esquece de pedir a perícia, senão vocês vão ser prejudicados. Perícia topográfica, tá? Fotográfica. Topográfica. Topográfica. Isso.
Ó, outra coisa, tá? Esse F tá errado. Honorários advocatícios eu só peço quando tem litígio, briga. Eu não vou pedir honorários advocatícios de quem perdeu se é uma ação declaratória. Não tem briga com ninguém, entendeu? Então tá errado, não tem honorários, hein? Tá errado. Esse honorário teria que sair daí. Das provas, protesto de provas é normal, é requisito da petição inicial, pode descer. Esse valor da causa, esse valor tirou da onde? Valor venal do imóvel. Então, Só tá que o certo. valor do imóvel vale pelo menos, doutor, 400 mil. Até aí tudo bem, usou o valor venal, não tem problema não. O ideal que eu gosto de fazer pede para fazer uma avaliação e junta uma avaliação, né? E faz o pedido conforme a avaliação de um corretor de imóveis. Como vocês são corretores, isso facilita muito, vocês são do ramo, aí juntaria, Sim. né? Aí mexeria nesse valor da causa, por mais que ele se tornasse maior, mas pelo menos o valor está atualizado. Mas até aí não tem problema, até aí não muda nada, tá? Tem essas questões para consertar, né, gente? Para dar certo, para vocês poderem recorrer, poder se defender melhor. Né? Faltou mencionar a súmula 237. Mas eu tenho uma estratégia. Que estratégia é essa? Não existe. Você usa na peça ou não usa, né? Então. Doutor, essa súmula 237, de que forma que ele pode usar dentro da ação, da petição? Abre um tópico, né? Abre um tópico do uso capião como matéria de defesa. Aí menciona que o uso capião poderá ser usado em matéria de defesa, fica aqui resguardado, né? O direito de uso, então alguma coisa nesse sentido. Entendi. Tá, mas o senhor não poderia, de repente, passar um texto dele? Eu dei uma lida bastante sobre a 237 e também foi até uma discussão minha com ele. E também acho que deveria, mas o senhor, eu acho que dentro dessa retificação, de repente, ele poderia incluir, entendeu? Algo bem simples. O que o senhor indicaria? Algo bem simples, assim, coisas de poucas linhas. Talvez, por um lapso, não constou a súmula 237, mas fica aqui evidenciada o teor da súmula 237 para todos os efeitos legais. Talvez um texto simples, mas causaria impacto, entendeu? Tá, beleza. Mas você acha agora, doutor, citando esse monte de gente, o senhor acha que vai dar para retificar? Eu acho que tem muito... você vê, nós estamos falando de 10 páginas. Muitos erros em 10 páginas. Então, eu preferiria desistir e distribuir de novo. Mas cada um. Né? E aí, você quer retificar? Você vai fazer uma petição pedindo a emenda e trazer esses pontos. Mas não é legal. Não é legal porque já perdeu credibilidade. Né? Mas a própria peça em si já perde credibilidade. Né? Entendi. Eu achei que a gente conseguiria fácil, doutor, ir ali antes de ser citado todo mundo, a gente conseguiria fazer uma alteração fácil, entendeu? Entendi. Se vocês querem dar andamento a essa ação, né, a essa petição, faz uma petição chamada emenda inicial, né? Emenda ou aditivo, o nome utilizado é emenda, né? E aí vocês fazem isso, né? Fazem toda essa retificação. Entendi. Eu acho que vale a pena. Tem que fazer sim, gente. Tem que estar no começo, né? Se não quer distribuir outra, vai nessa linha que tá certo também, viu? Vai dar certo sim. Agora, doutor, deixa eu te fazer uma pergunta. Em relação a como a empresa notificou a gente e já teve esse caso do cartório de não poder ser registrado, você acha também que se a gente não, de experiência que o senhor vai ter, que teve aí, se a gente desse a entrada sem falar nada, e depois alguém reclamasse e falasse, olha, inclusive eles foram notificados, eu esbarrei lá no cartório, também falei que eu tinha direito, eles quiseram vir para o judiciário e não me mencionou. Você acha que a gente poderia perder a credibilidade nisso, de estar enrolando o judiciário ou não? Isso não tem sentido. Na verdade, se não conseguiu fazer o uso capião no cartório, ninguém é obrigado, né? Tem até julgado do STJ que eu não sou obrigado a passar pelo cartório para depois ir para o Poder Judiciário, né? Ir para o Poder Judiciário, não é pré-requisito. Não, acho que não teria que mencionar, não. Acho que é bobagem. Você está trazendo litígio, você está dando um tiro no pé. Você está confessando uma coisa sem necessidade. Ó, juiz, eu fui no cartório, o cartório não quis fazer, viu? Já tem briga já, hein? Aí você pega um juiz mal intencionado, tá cheio. Você mesmo está falando aqui que tem litígio, então é improcedente.
falta o requisito da posse emancipativa. Ou seja, você dá um tiro no pé, né? Um tiro, baita tiro, né? Então, assim, cuidado. Menos é mais na ação dos campeão. De sinceridade nossa. A gente acha que, de qualquer forma, a empresa hoje ela não vai deixar fazer o campeão. A gente vai ter que brigar mesmo. A estratégia da peça em si está bem equivocada. Se precisar, marca a mentoria. Eu ajudo o advogado com muito carinho, muito respeito, para poder a gente